A luz da lua entrava pelas janelas do quarto do rei, fazendo sombras no rosto preocupado de Filipe Augusto. Noites em claro haviam se tornado sua nova realidade desde o baile. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Evangeline, seus olhos brilhantes de lágrimas contidas, sua voz trêmula de emoção. Isso é loucura, murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Um rei não podia se dar ao luxo de tais sentimentos, especialmente por uma viúva que o culpava pela morte de seu marido. E ainda assim, com uma súbita determinação, Filipe Augusto se levantou e caminhou até sua escrivaninha. Puxando um pergaminho, começou a esboçar planos para um evento no palácio. Uma cerimônia em homenagem aos heróis de guerra. Ao amanhecer, convocou Cedric, seu fiel conselheiro. Uma cerimônia para os heróis de guerra? Cedric repetiu, suas sobrancelhas se erguendo em surpresa. Certamente uma ideia nobre, majestade, mas devo perguntar, por que agora? Filipe Augusto evitou o olhar penetrante de Cedric. É apenas o momento certo, Cedric. Nosso povo precisa lembrar dos sacrifícios feitos em seu nome. Cedric permaneceu em silêncio por um momento, estudando o rosto do rei. Majestade, começou ele, sua voz firme. Devo expressar minhas reservas, especialmente considerando seu interesse aparente em Lady Blackwood. A corte já murmura sobre a atenção que Vossa Majestade lhe dispensou no baile. O rei sentiu uma pontada de irritação, mas a suprimiu. Suas preocupações são notadas, Cedric, mas o evento acontecerá. Envie os convites para todas as famílias dos heróis caídos. Enquanto isso, na mansão Blackwood, Evangeline estava sentada em seu jardim quando Matilde se aproximou com uma carta na mão. Senhora, chegou isso para você, disse a governanta, entregando um envelope selado com um brasão real. Evangeline sentiu seu coração acelerar ao ver o selo. Com dedos trêmulos, abriu o envelope e leu o convite para a cerimônia no Palácio Real. O que devo fazer, Matilde? Ela sussurrou mais para si mesma do que para a governanta. Matilde colocou uma mão reconfortante no ombro de Evangeline. Talvez, senhora, esta seja uma oportunidade para honrar a memória de Sir Luís e talvez para encontrar alguma paz. A manhã da cerimônia chegou, banhando o reino em uma luz dourada. Evangeline sentiu seu coração saltar quando sua carruagem parou diante da grande escadaria do palácio. Ao pisar no primeiro degrau, ela ergueu os olhos e viu Filipe Augusto no topo da escadaria. Seus olhares se cruzaram por um breve momento e o mundo pareceu parar. Filipe Augusto sentiu sua respiração falhar. Evangeline estava deslumbrante em um vestido vermelho. Lady Blackwood, ele disse com sua voz baixa e intensa, é uma honra tê-la aqui. Majestade, Evangeline respondeu com uma reverência graciosa, sua voz mal disfarçando o tremor de emoção. A cerimônia prosseguiu com a entrega de medalhas às famílias dos heróis caídos. Quando chegou a vez de Evangeline, Filipe Augusto desceu um degrau do trono para recebê-la pessoalmente. Lady Blackwood, disse o rei, seu marido, Luís Blackwood, foi um dos mais bravos. Seu sacrifício salvou inúmeras vidas, incluindo a minha. Ao entregar a medalha, os dedos de Filipe Augusto roçaram levemente os de Evangeline, enviando uma corrente elétrica através de ambos. Após a cerimônia, nos jardins do palácio, Filipe Augusto encontrou Evangeline sozinha perto de uma fonte. Lady Blackwood, chamou suavemente, espero que esteja aproveitando a tarde. Antes que pudessem conversar mais, Cedric interrompeu, chamando o rei para assuntos urgentes. Filipe Augusto se afastou relutantemente, prometendo a si mesmo que falaria com Evangeline mais tarde. À medida que a noite caía sobre o palácio, os convidados começavam a se retirar.
Evangeline, com o coração pesado e confuso, preparava-se para partir, quando sentiu uma mão tocar seu braço suavemente. Era Felipe Augusto. Lady Blackwood, ele disse, sua voz baixa e urgente, por favor, preciso falar com você em particular. Contra seu melhor julgamento, Evangeline assentiu, seguindo o rei até um pequeno jardim isolado. O luar banhava as rosas em uma luz prateada, criando uma atmosfera quase mágica. O perfume doce das flores preenchia o ar, misturando-se com o aroma almiscarado de Felipe Augusto. Felipe Augusto parou, virando-se para encará-la. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez Evangeline prender a respiração. A luz da lua dançava em seus cabelos dourados, dando-lhe uma aparência quase etérea. Evangeline, ele começou, sua voz tremendo levemente. Eu sei que não tenho direito. Sei que há no mundo de complicações entre nós, mas não posso guardar isso dentro de mim. Ele deu um passo em direção, eliminando a distância entre eles. Evangeline sentiu o calor do corpo dele, sua respiração acelerada. O coração dela batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Desde o momento em que te vi, Felipe Augusto continuou, seus olhos fixos nela, algo mudou em mim. Você despertou sentimentos que eu pensava estarem mortos há muito tempo. Suas mãos encontraram as dela, seus dedos entrelaçando-se. Evangeline sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo ao toque dele. Evangeline, ele sussurrou, seu rosto agora a centímetros do dela. Eu te amo. Sei que é loucura, sei que há 1000 razões pelas quais isso não deveria acontecer, mas não posso negar o que sinto. Antes que ela pudesse responder, Felipe Augusto inclinou-se e capturou seus lábios em um beijo apaixonado. O mundo ao redor deles desapareceu. O toque suave, mais urgente dos lábios dele enviou ondas de calor por todo o corpo de Evangeline. Ela sentiu as mãos dele em sua cintura, puxando-o para mais perto. Evangeline sabia que deveria resistir, mas seu corpo traiu sua mente. Suas mãos subiram involuntariamente para o peito de Felipe Augusto. Sentindo o coração dele batendo tão rápido quanto o seu, o beijo se aprofundou. Anos de desejo reprimido e emoções conflitantes se derramando naquele momento. O perfume das rosas ao redor deles se misturava com o aroma de Felipe Augusto, intoxicando os sentidos de Evangeline. Ela se permitiu se perder no calor de seus braços, na suavidade de seus lábios, no toque gentil de sua língua. As mãos dele percorriam suas costas, trazendo para ainda mais perto, como se quisesse fundir seus corpos em um só. Quando finalmente se separaram ofegantes, Evangeline sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seus olhos se abriram lentamente, encontrando o olhar intenso de Felipe Augusto. A realidade do que acabara de acontecer a atingiu como uma onda. A imagem de Louis surgiu em sua mente, trazendo consigo uma onda de culpa esmagadora. Evangeline deu um passo para trás, suas mãos tremendo. Eu não posso, ela sussurrou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Isso é demais e é errado. Com um soluço sufocado, ela se virou e correu, deixando Felipe Augusto sozinho no jardim, o gosto dela ainda em seus lábios e o coração partido. Evangeline correu até sua carruagem, as lágrimas embaçando sua visão. Para casa, por favor, ela conseguiu dizer ao cocheiro, sua voz trêmula. Enquanto a carruagem se afastava do palácio, ela se recostou no assento, seu corpo tremendo com soluços contidos. À medida que as luzes do palácio desapareciam na distância, ela finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. O que eu fiz? Sussurrou para si mesma, tocando seus lábios ainda quentes do beijo de Felipe Augusto.
Cada solavanco da carruagem parecia ecoar a turbulência em seu coração. Ela fechou os olhos, mas a imagem de Felipe Augusto persistia. Seus olhos intensos, o toque gentil de suas mãos, o calor de seus lábios. Evangeline sentiu uma onda de desejo, imediatamente seguida por uma avalanche de culpa. Ela murmurou, apertando a medalha contra o peito. Me perdoe, meu amor. As memórias de seu falecido marido se misturavam com as sensações recentes do beijo do rei, criando um turbilhão de emoções contraditórias. Enquanto a carruagem avançava pela noite, Evangeline oscilava entre o arrependimento e o anseio. Parte dela queria ordenar ao cocheiro que voltasse ao palácio para se jogar nos braços de Felipe Augusto. Outra parte desejava poder apagar completamente esta noite de sua memória. Como posso voltar a encará-lo? Pensou, imaginando o próximo encontro inevitável com o rei. A ideia a enchia simultaneamente de terror e excitação. À medida que se aproximava de casa, Evangeline tentou compor-se, mas sabia que a partir daquela noite nada mais seria como antes. Seu coração, que ela pensava estar selado para sempre com a morte de Luís, havia sido despertado, e agora ela não sabia como silenciá-lo novamente. No palácio, Felipe Augusto permaneceu no jardim por longos momentos após a partida de Evangeline. Seu coração pesado, com uma mistura de desejo e arrependimento. Quando finalmente se virou para retornar ao palácio, encontrou Cédric parado silenciosamente na entrada do jardim. Quanto tempo você está aí? Perguntou o rei, sua voz rouca de emoção. Cédric deu um passo à frente, a preocupação evidente em seu rosto. Tempo suficiente, majestade. Vários convidados notaram sua ausência e a de Lady Blackwood. Felipe Augusto passou a mão pelo rosto, subitamente sentindo o peso de sua coroa. O que estou dizendo, Cédric? As especulações estão variadas, majestade, respondeu Cédric, cuidadosamente. Alguns falam de um romance secreto, outros de uma disputa. Há até rumores sobre uma possível proposta de casamento. O rei soltou uma risada amarga. Uma proposta? Mal consegui confessar meus sentimentos antes que ela fugisse. Cédric se aproximou, baixando a voz. Majestade, sei que já discutimos isso, mas devo insistir. As implicações políticas de um relacionamento com Lady Blackwood. Eu sei, Cédric. Felipe Augusto interrompeu, sua frustração evidente. Acredite, eu sei. Mas o que eu faço com o que eu sinto? Como posso governar um reino quando não consigo nem governar meu próprio coração? O conselheiro colocou uma mão no ombro do rei, um gesto raro de intimidade. Talvez, majestade, seja a hora de considerar que governar o coração é parte de governar o reino. Felipe Augusto assentiu lentamente, sentindo o peso de suas responsabilidades mais do que nunca. O que sugere que eu faça agora, velho amigo? Por ora, retornar à festa, mostrar-se aos convidados, dissipar alguns dos rumores mais escandalosos, Cédric respondeu. E amanhã pensaremos em como abordar esta situação com Lady Blackwood, de uma maneira que não comprometa nem sua posição e nem a dela. Com o último olhar para o jardim onde havia beijado Evangeline, Felipe Augusto endireitou os ombros e seguiu Cédric de volta ao salão do baile. A noite avançava, mas o sono não viria para nenhum dos dois. Na mansão Blackwood, Evangeline andava de um lado para o outro em seus aposentos, debatendo-se entre o dever e o desejo. No palácio, Felipe Augusto estava sentado em sua escrivaninha, uma folha em branco diante dele, as palavras que queria escrever para Evangeline, presas em sua garganta. O destino de ambos, e talvez do reino inteiro, havia sido alterado naquela noite. E enquanto o sol ameaçava romper no horizonte, tanto Evangeline quanto Felipe Augusto sabiam que as decisões que tomariam nas próximas horas moldariam não apenas seus futuros,
mas o curso da história do reino.